Você já ouviu falar que investir em imóveis é um investimento muito seguro, mas provavelmente você não tem dinheiro para comprar um imóvel para começar a investir nessa área. Existe uma opção onde você consegue investir em imóveis começando com apenas R$ 15. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre investimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários, como funciona, quais são os tipos de fundos que existem, para que eles servem, quais são as vantagens dele. Fundos imobiliários é um investimento coletivo onde várias pessoas, vários investidores com muito dinheiro, normalmente se reúnem para comprar alguns imóveis e aí com isso eles abrem esse investimento e aí quando esse investimento vai a público, você pode optar por comprar uma cota e você vai ter direito aos aluguéis daqueles imóveis. Então, nesse fundo vai ter uma pessoa, uma equipe responsável por gerir esses imóveis, escolher os imóveis. E você não vai ter que se preocupar com essa parte burocrática de ter um imóvel, mas você vai ter a participação nos lucros dos aluguéis desses imóveis. E uma vantagem dos fundos imobiliários para uma pessoa que realmente tem imóveis para alugar é que além de você não ter essa preocupação em gerir esses imóveis e receber o aluguel da mesma forma, atualmente o aluguel de um imóvel é uma receita tributável, então você vai ter que pagar imposto de renda sobre o que você recebeu. Já nos fundos imobiliários, os dividendos eles não são tributáveis, eles são isentos do imposto de renda, por enquanto. Essa isenção vive em discussão e atualmente ela está em discussão novamente. Na data que eu gravo esse vídeo, ainda existe isenção para esse tipo de investimento. Fora que nos fundos imobiliários você começa a investir a partir de R$ 11 em boas cotas. A maioria das cotas custa um pouco mais de R$ 100, mas mesmo assim é possível achar bons fundos imobiliários com menos de R$ 20. Assim como as ações, os fundos imobiliários eles são negociados na Bolsa de Valores brasileira, no caso a B3. E por conta disso você precisa de um ticker para achar o fundo que você está procurando. Então, assim como nas ações existe ali um nomezinho para cada ação, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Então, são 4 letras e 2 números, no caso o número 11, que vai estar representando ali o fundo imobiliário. Então, sempre que você quiser comprar um fundo, você tem que saber esse códigozinho, esse ticker, para conseguir comprar ele. E dentro dos fundos imobiliários existem algumas categorias, alguns tipos de fundos. Existem os fundos de tijolos, que nada mais são do que fundos que realmente têm imóveis físicos. E dentro dos fundos de tijolos existem alguns tipos de fundos de tijolos. Então, em fundos de tijolos você pode encontrar fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas, galpão logístico, hospital, cemitério, várias categorias dentro desse tipo de fundo. Mas quando se trata de fundo de tijolo, significa que existe ali um imóvel físico que você vai estar investindo, que está alugado, e você vai receber os aluguéis desses imóveis. Também existem os fundos de papéis. Os fundos de papéis, eles investem em títulos de renda fixa atreladas a imóveis. Então, CRIs, por exemplo, esses fundos eles costumam emprestar dinheiro e receber juros por isso. Só que já é um tipo de fundo imobiliário um pouco mais arriscado, já que não existe um imóvel ali, né? Então, é como se você estivesse investindo em um fundo de renda fixa específico para essa área de imóvel. Então, para você analisar esse tipo de fundo, você já tem que ter ali um certo conhecimento de economia, porque taxas de juros vão afetar muito o rendimento desses imóveis e eles podem ser um tanto quanto incertos, diferente dos fundos de tijolos, que já tem uma certa previsibilidade ali. Existem também os fundos híbridos, que nada mais é do que um fundo que tem tanto imóveis quanto papel, né? Então eles vão ter ali alguns títulos de dívida, onde eles emprestam dinheiro para empresas e recebem esse dinheiro com juros, mas também vão ter alguns imóveis físicos. Então esses fundos, eles são categorizados como fundos híbridos. E além desse, existe também os fundos de fundos, que, como o próprio nome já diz, é um fundo que dentro dele existem vários fundos. Esse você também precisa ter um pouco de cuidado na hora de analisar, porque além de ter a questão de fundos de papéis, que já é um fundo que tem um pouco mais de risco, ainda cada fundo tem a sua própria taxa de administração, que já come ali uma parte dos rendimentos. Então, fundo de fundo meio que vai ter uma dupla taxação, então às vezes não faz muito sentido. Normalmente, para iniciantes, o mais recomendado é
fundo de tijolo. Fundo de tijolo tem uma certa facilidade na hora de você conseguir analisar e você sabe que realmente existe algo ali por trás que vai estar garantindo seus rendimentos mensais. Afinal de contas, uma das grandes vantagens do fundo imobiliário é essa questão de você ter uma renda mensal. Então, os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do que eles ganham com seus cotistas, com quem tem ali uma fração daquele fundo. Nessa lei é estabelecido que eles podem distribuir a cada 6 meses, mas o costume é que essa distribuição seja mensal por conta da receita ser mensal, né? Então, os aluguéis são pagos mensais para os gestores e os gestores distribuem isso para quem tem as cotas também de forma mensal. Mas em casos extraordinários, tipo a pandemia, tiveram alguns fundos que sofreram um pouco mais. Fundos de shopping, por exemplo, já que os shoppings foram todos fechados, os lojistas tiveram alguns benefícios, puderam adiar os aluguéis. Então, nesses casos, o recebimento dos aluguéis vai ser mais espaçado. Mas, numa situação normal, costumam pagar mensalmente. Outra vantagem do fundo imobiliário é a diversificação. Porque até mesmo com pouco dinheiro você consegue ter ali vários imóveis. Tanto porque pode ter um único fundo que já tem mais de um imóvel em mais de um lugar do Brasil, quanto você pode ter vários fundos diferentes. Além disso, se você tiver um imóvel físico e por algum acaso você quiser se desfazer dele, você provavelmente vai levar um tempo ali para conseguir vender aquele imóvel. Já nos fundos imobiliários, você consegue transformar a sua cota ali, o seu fundo imobiliário, em dinheiro rapidamente. Então, a liquidez desse investimento é mais alta do que se você tivesse um imóvel físico. Fora que você não tem que lidar com as burocracias de um imóvel físico, de ter que lidar com imobiliária ou inquilino, a manutenção desse imóvel e tudo que permeia você ter um imóvel de fato. Mas fundos imobiliários é um tipo de investimento em renda variável, então ele tem um certo risco. É por isso que é importante você saber analisar um fundo imobiliário na hora de você comprar uma cota. Um dos riscos do fundo imobiliário é a vacância. A vacância nada mais é do que aquele imóvel estar ocupado ou não. Então, se ele está vago, ele tem uma grande vacância. Consequentemente, você vai sentir os seus rendimentos diminuírem. Então, se tem algum imóvel que não está alugado, você, consequentemente, vai ganhar menos de aluguel. Esse é um dos riscos do fundo imobiliário, que também seria um risco que você teria tendo um imóvel físico. Enquanto aquele imóvel não tem um inquilino, não está alugado, você não vai receber o aluguel. Outro risco seria uma gestão ruim. Então, se aquele fundo não tem uma boa gestão, isso pode prejudicar também os seus rendimentos, já que eles podem selecionar imóveis que não sejam tão interessantes ou fazer escolhas que não sejam tão estratégicas. Então, é importante conhecer quem está ali por trás daquele fundo. Outro risco é mais voltado para fundos de papel, que é o risco de crédito. Então, fundos que são apenas de papel, que são esses fundos que emprestam dinheiro para empresas construírem imóveis, o principal risco é dessas empresas não pagarem o dinheiro de volta. Então, é o famoso risco de crédito, né? Esses fundos, eles são mais arriscados por conta disso, porque se aquela empresa não pagar, você vai ter um grande prejuízo. E por último, que nem sempre é uma desvantagem, mas é uma coisa que você precisa ter em mente quando você começa a investir em fundos imobiliários, que é a desvalorização da cota. Assim como o preço das ações sobe e desce todos os dias, os fundos imobiliários também vão ter essa variação de preço. Costuma ser menor do que as ações, eles não costumam oscilar tanto, mas por ser um investimento de renda variável, eles têm essa alteração todos os dias. Mas nem sempre o valor de uma cota cair, o valor de um investimento em fundo imobiliário cair significa algo ruim. Até porque quanto mais barato você pagar por um fundo imobiliário bom, melhor vai ser para você. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que se você está investindo em fundos imobiliários, aquele dinheiro tem que ser voltado para você formar uma renda no seu futuro. Então não é um dinheiro que você vai colocar e se daqui 6 meses você precisar tirar, você vai tirar. Porque se você precisar, você corre o risco de quando tentar tirar, o fundo está em baixa e você acabar perdendo dinheiro. Você tem que investir em fundos imobiliários com foco em ser dono de imóveis. Então, você tem que ter essa cabeça na hora de comprar cotas ali desse tipo de investimento. Hoje, nesse vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre como você consegue analisar fundos imobiliários de tijolo especificamente. E como que a gente consegue saber, então, se um investimento em fundo imobiliário de tijolo é bom, é ruim, se ele está ali dentro das métricas, o que a gente tem que avaliar? Então, primeiro, o que são
fundos imobiliários de tijolo. Basicamente, são fundos imobiliários que realmente têm imóveis. Porque sim, não são todos os fundos imobiliários que têm imóveis físicos. Alguns, como os fundos de papel, o tipo de investimento que eles fazem é um pouco diferente. Então, no caso, eles emprestam dinheiro para construtoras e recebem esse dinheiro com juros. Então, eles não têm ali de fato um imóvel. A renda deles vem desses juros do empréstimo para construtoras. Mas os de tijolos, eles têm realmente prédios físicos, galpões logísticos, e aí existem vários setores que eles atuam. Então, tem lajes corporativas, que são prédios para ponto comercial, né, sala comercial, galpão logístico, que é como o próprio nome já diz, né, galpões para logística. Então, algumas empresas como a Amazon, Mercado Livre, costumam alugar esse tipo de imóvel, mas também tem fundos de shopping, de hospital, de universidade, tem de tudo que você possa imaginar. E aí, para você conseguir analisar se aquele investimento é bom ou ruim, você precisa ter acesso aos relatórios que eles disponibilizam. Você pode entrar direto no site do fundo, na parte de relacionamento com o investidor, e aí eles têm que disponibilizar relatórios periodicamente, atualizando sobre tudo que está acontecendo naquele fundo. Mas também existem alguns sites que já compilam essas informações, como Investidor 10, Status Invest, Funds Explorer. Existem alguns sites que fazem esse trabalho. E aí, você tendo esse material em mão ou acessando esses sites, o que você precisa ver? Primeiro, esse fundo, ele tem quantos imóveis? Existem alguns fundos que eles têm um único imóvel. Esse tipo de fundo, ele é mais arriscado, porque a partir do momento que você não tem mais gente alugando aquele único imóvel, você perde toda a sua renda de aluguel. É como se você tivesse uma única casa e aquela casa estivesse sem inquilino. Você não vai receber nada por ela. Agora, se você tem 3 ou 4 casas, se uma está desocupada, você pelo menos tem as outras que podem estar ocupadas, te dando uma renda ali mais previsível. Então, quanto mais imóveis o fundo tiver, ele é menos arriscado. A mesma coisa serve para inquilino. Então, podem ter fundos que têm 5 imóveis, por exemplo, mas todos eles estão alugados para uma mesma empresa. Por exemplo, um fundo de galpão logístico que todos os galpões estão alugados para o Mercado Livre. Ele corre um risco bem maior do que um fundo que tem 5 imóveis, mas cada imóvel está alugado para uma empresa diferente. Porque a partir do momento que aquela empresa tenha qualquer problema e ela tenha que cancelar aquele contrato de aluguel, você vai ter o mesmo problema de um único imóvel. Você acaba perdendo ali a previsibilidade da sua renda. Quem investe em fundo imobiliário quer ter a segurança de receber aluguel todos os meses. Pelo menos é isso que a maioria das pessoas que buscam investir nesse tipo de investimento querem. Então, você tem que ver aí quantos imóveis ele tem e também quantos inquilinos esse fundo que você está investindo tem. Além disso, qual a qualidade desses inquilinos? São empresas grandes? São empresas saudáveis? São empresas que apresentam realmente uma perspectiva de crescimento? Você tem que analisar isso também. O terceiro ponto que está relacionado com isso que a gente já falou é a vacância. Vacância é o quanto daquele imóvel está ocupado, no caso da vacância física. Então, no caso dos fundos imobiliários, tem uma sigla que é a ABL, que é a área base locável, que no caso é quantos metros quadrados aquele fundo tem que realmente está disponível para ser alugado. Dessa área toda disponível para alocação, quanto dela está de fato ocupada e rendendo ali. Quanto maior for a vacância, mais preocupante é. Então, a vacância ela tem que estar sempre mais próxima de zero possível, porque isso significa que toda a área está alugada. E quanto mais área tiver alugada, mais rendimento você vai ter. Então, esse é um ponto a ver também. E assim, no caso de fundos que têm vários imóveis, podem ser que alguns imóveis estejam completamente alugados e alguns imóveis estejam com uma vacância de 20%, 15%. E aí é feita toda uma soma e se tem a vacância final daquele fundo, analisando todos os imóveis. Então, quanto mais próximo de zero você conseguir, melhor. Existe também a vacância financeira, que aí no caso é quando o imóvel está alugado, mas por algum motivo ele não está recebendo dinheiro tanto quanto ele poderia. Às vezes, pode ser que realmente o inquilino esteja inadimplente, não esteja pagando o aluguel, esse é um caso. Mas existem vezes que existe uma vacância financeira porque foi feito algum tipo de acordo, onde o valor do aluguel está abaixo do preço de mercado, ou algo parecido com isso. Então, essa é a vacância financeira. Tudo isso vai estar no detalhe nos relatórios que
os fundos têm que disponibilizar para os investidores. Nesse relatório também vai ter os imóveis que eles estão pretendendo adquirir, se eles vão construir algum imóvel, se no mês teve algum imóvel que foi desocupado, que acabou o contrato, tudo isso vai estar ali disponível. Além disso, é bom você também olhar quais são os tipos de contrato de aluguel daquele fundo. Então, os imóveis que ele tem contrato típico ou atípico. Os atípicos, normalmente, eles são contratos mais longos, já com reajuste definido, então acaba tendo uma previsibilidade maior. Já o típico, ele tem um prazo menor, então pode ser que ele seja um pouco mais volátil, né? Ele possa ser um pouco mais arriscado, mas não necessariamente. Existem fundos imobiliários ótimos, como o HGLG11, que ele tem contratos típicos e é um dos melhores da área ali de galpão logístico. Então isso não é necessariamente um fator, mas é bom você saber. Outra métrica bastante importante, principalmente para quem quer viver de dividendo, que no caso é aquele valor que os fundos pagam para quem investe, é o dividend yield. Basicamente, o dividend yield é o quanto você está recebendo em percentual sobre o que você investiu. Então, se você investiu R$100 em um fundo e ele te retornou R$10 no ano, você teve um dividend yield de 10%. Mas você precisa ter cuidado quando você vai avaliar o dividend yield, porque no caso tem gente que tem olho gordo, né? Então vê lá que o dividend yield foi de 12%, 14% ao ano, que é um dividendo às vezes fora da média de mercado, e investe sem saber o porquê que aquele dividendo está alto. Você tem que tomar cuidado quando você vai analisar esse tipo de coisa, porque às vezes o dividendo está alto por um evento extraordinário. Então, no caso, os fundos eles são obrigados a distribuir com os investidores 95% de tudo que eles ganham. Então, se, por exemplo, um fundo se desfaz de um imóvel, todo o lucro que ele teve com a venda do imóvel, 95% ele tem que distribuir para os cotistas. Então, às vezes, aquele dividendo tá alto porque teve esse tipo de coisa. Então, não é porque o dividendo tá alto que necessariamente ele é bom. Você precisa analisar caso a caso. E se fugir da média, aí que você tem que ficar mais esperto ainda. O normal para fundo imobiliário de tijolo gira ali em torno de 8 a 10% ao ano de dividendo. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado quando foge aí desse padrão. É sempre bom também dar uma investigada sobre quem é a gestora daquele fundo, então sempre tem alguma empresa gerindo aqueles imóveis, e quanto mais experiente é a gestão, provavelmente menos problema você vai ter com o fundo. E por último, tem um outro indicador, que é o mesmo das ações, inclusive, então se você já viu um vídeo de como analisar ação, esse indicador é exatamente o mesmo, que é o P sobre VP. P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Então, no caso, ele mostra se a cota tá barata ou tá cara em relação ao que aquele fundo tem de fato de patrimônio. Então, eles calculam ali o quanto vale os imóveis que aquele fundo tem e quantas cotas aquele fundo tem. Então, se um fundo tem R$1 milhão de patrimônio, normalmente costuma ser bem mais que isso, mas se tem ali 1 milhão de patrimônio e ele tem 10 mil cotas, por exemplo, cada cota tem que estar valendo R$100. Nesse caso, se a cota está valendo exatamente o que ela deveria estar valendo, o PVP dela vai ser 1. Se o PVP dela tá abaixo de 1, significa que ela tá barata. Você tá pagando menos dinheiro para cada real que aquele fundo tem de patrimônio. Então, se, por exemplo, o fundo tá 0,93 o PVP, isso significa que a cada R$1 que aquele fundo tem, você tá pagando 93 centavos. Isso pode significar uma oportunidade em momentos de crise, principalmente, mas você também tem que analisar caso a caso, porque às vezes tá barato, porque aquele fundo tá passando por alguma dificuldade. Pode ser que ele tinha um único inquilino, por exemplo, e aquele inquilino saiu e ele não tá tendo renda. Então, você tem que ver aí caso a caso. Mas se é um bom fundo que tá com uma vacância baixa, que tem bons contratos, bons inquilinos e tá com PVP baixo e mesmo assim paga rendimentos ali constantes, tá tudo certo, é uma ótima oportunidade. Você tá pagando super barato por um investimento de ótima qualidade. E se o PVP tá acima de 1, significa que aquela cota está sendo vendida um pouquinho acima do que ela realmente vale. Mas não significa que ela tá cara. Normalmente PVP até 1,5 costuma ser interessante para bons investimentos. Você precisa analisar as outras coisas. Nenhum indicador tem que ser visto isolado. Você tem que ver todo o conjunto da obra. E existem canais maravilhosos no YouTube que
fazem praticamente uma análise mensal de fundos imobiliários. Então, às vezes, é interessante você pesquisar o nome do fundo que você quer e análise, vai aparecer conteúdos, e aí você tem que ver se aquele conteúdo é recente, se faz sentido ainda, se não mudou nada com aquele fundo, então você tem que ficar esperto com isso, e claro, se a pessoa é confiável, né? Mas existe bastante conteúdo sobre isso aqui no YouTube, de graça e de ótima qualidade. Então, para analisar um fundo imobiliário de tijolo, essas são as principais coisas que você precisa ficar esperto. Lembrando que existem outros tipos de fundo imobiliário, como o de papel, fundos de fundos, fundos híbridos, e aí você precisa analisar outras coisas. Aqui eu foquei realmente nos fundos mais tradicionais, que são os de tijolos, e é interessante que você também fique, principalmente se você está iniciando, com os tipos de imóveis mais tradicionais, como galpão logístico, laje corporativa e shopping. Outros tipos podem ser um pouco mais complicados. Existe um tipo de investimento onde você não precisa selecionar cada ação que você vai comprar, mas ao mesmo tempo você tem acesso a várias ações com um preço bem acessível. E hoje a gente vai falar sobre os ETFs. Então, o que são os ETFs? A sigla significa Exchange Traded Funds, ou fundo de índice. É um tipo de investimento onde quem administra esse fundo, ele tem como responsabilidade seguir algum tipo de índice. E o que é um índice? A gente já tem vídeos sobre os principais índices, como IPCA, Selic, CDI, e no caso da renda variável, existem os seus índices também, como o Ibovespa, que é um índice que mede as ações mais negociadas da Bolsa Brasileira, ou o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então, isso são os índices. O ETF, ele tem como função ter a mesma rentabilidade que algum índice específico. É uma forma de você diversificar sem precisar gastar muito dinheiro. Se você quisesse ter o mesmo retorno do Ibovespa, por exemplo, você teria que ter as ações que compõem a carteira do Ibovespa na mesma proporção. Tem algumas ações que têm mais peso dentro da carteira do Ibovespa e tem umas que têm menos peso. Para isso, você teria que gastar uma baita grana. Mas, com o ETF, hoje você consegue ter a mesma rentabilidade do Ibovespa, pagando aí R$123 por cota na data que eu gravo esse vídeo. Então, com menos de R$150, você tem todas as ações que compõem aquele índice do Ibovespa. No caso, esse ETF é o BOVA11. E eu não estou indicando ele como uma recomendação de compra, até porque eu nem concordo que o Ibovespa seja um bom índice da Bolsa Brasileira. Mas isso que é um ETF. Então, quando você investe em um ETF, você já tem ali uma diversificação de vários investimentos, de várias ações, direto em um único investimento. Mas, como todo fundo, existem algumas taxas. Todo ETF tem a taxa de administração, e aí vai variar de fundo para fundo, mas costuma ser menor do que os fundos clássicos de investimento. ETF é negociado em bolsa, então assim como os fundos imobiliários, eles têm lá o seu ticker e você coloca esse ticker na sua corretora e pode comprar uma cota do seu ETF aí que você quiser. ETFs de renda variável, esses que investem em fundos imobiliários ou em ações, eles têm um imposto de renda sobre o que rendeu de 15% na hora que você vende o seu investimento. Então, se você comprou uma cota a R$100, vendeu a 150, você precisa pagar 15% sobre os R$50 que você teve de lucro. E, ao contrário das ações, não tem a isenção para quando você vende menos de R$20 mil por mês. Então, o ETF não tem essa isenção. Existem alguns tipos de ETF, o ETF passivo e o ETF ativo. No caso do passivo, é uma gestão onde o único trabalho daquela equipe, daquele gestor, é acompanhar um índice, como a gente falou. Então, o BOVA11, ele tem que acompanhar o Ibovespa. Então, o único trabalho que o gestor vai ter é trocar ali as ações de acordo com as ações do Ibovespa, que no caso não são ações fixas, né? De tempos em tempos, essa carteira do Ibovespa, ela muda porque o Ibovespa é composto pelas ações mais negociadas na Bolsa Brasileira. Outro exemplo de um ETF passivo é o IVVB11. O IVVB11, ele acompanha um índice do S&P 500, que no caso seria o Ibovespa, só que da Bolsa Americana. Então, ele vai acompanhar esse desempenho da Bolsa dos Estados Unidos. Então, ele não tem muito trabalho ali. Já um ETF de gestão ativa, ele não tem exatamente um índice para seguir, mas ele tem ali um tema. Então, por exemplo, ETF de tecnologia, ele vai ter ali as principais empresas de tecnologia, mas não existe nenhum índice formado que ele vai ter que seguir, que ele vai ter que ter a mesma rentabilidade. Então, tem essas diferenças. Nos Estados Unidos,
essa cultura de ETF, ela é muito mais difundida. Até porque existem algumas diferenças que fazem com que o ETF nos Estados Unidos seja mais vantajoso do que no Brasil. Primeiro que lá existem muitos, milhares de opções de ETFs diferentes, então tem ETF de tudo quanto é setor que você puder imaginar. Então se você quer ETF de energia elétrica, vai ter. Se você quer ter ETF de banco, de tecnologia, de saúde, farmácia, eles têm ETF de tudo quanto é coisa. Além disso, uma coisa que eles têm lá, que aqui tá começando de um tempo para cá, é que lá nos Estados Unidos, os ETFs, eles repassam os dividendos das ações para os cotistas. Então, aqui no Brasil, tem alguns ETFs só que fazem isso, que eu saiba são 5 até o momento que eu gravo esse vídeo. E os outros ETFs, eles simplesmente pegam o rendimento, eles pegam os dividendos das ações e reinvestem no próprio fundo. Então, você vê a valorização da cota, mas você não vê aquele dinheiro pingando na sua conta. O que, para você criar uma renda passiva, é importante. A gente já falou sobre renda passiva nesse outro vídeo, como você conseguir R$ 1.500 por mês, quanto dinheiro você precisa ter investido. Então, se você quer saber mais sobre isso, tem o link aqui embaixo com o vídeo. Mas tem essa diferença aí que é bem importante. Acaba que ETF aqui no Brasil ainda não é tão forte quanto é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você consegue montar uma estratégia e ter uma carteira diversificada só com ETFs e mesmo assim se beneficiar dos proventos das ações, né? Dos dividendos, dos juros sobre capital próprio. E lembrando que um ETF ainda é um investimento de renda variável, então ele tem alguns riscos, assim como você investir em ações, em fundos imobiliários, até porque os ETFs eles vão estar atrelados a esse tipo de investimento normalmente, apesar de também ter ETF de renda fixa. Então, no caso, algumas desvantagens desse tipo de investimento é a oscilação de cota, essa questão deles não pagarem os dividendos, enquanto aqui no Brasil, né, no caso. Enquanto se você investe diretamente nas ações, você consegue receber esse rendimento pingando ali na sua conta, mas, ao mesmo tempo, ele é vantajoso se você está iniciando, porque com um único ETF você consegue ter acesso a várias ações. Então você sabe ali que a sua carteira está diversificada, então abaixa um pouco o risco do que você ir ali selecionar suas próprias ações. Mas dependendo do fundo que você pegar, ele pode ser mais arriscado também. Então tudo depende de uma análise. Mas ele é um investimento de fácil acesso. Você consegue ali comprar direto na sua corretora, você consegue pagar um valor bem mais baixo do que se você fosse comprar cada ação individualmente e é até uma porta de entrada para você começar a ter um pezinho ali em investimentos no exterior, como é o caso do IVVB11, por exemplo, onde você já tem acesso à mesma rentabilidade da Bolsa Americana. Então, ele tem as suas vantagens e desvantagens. Se você quiser um vídeo falando sobre como analisar ETF, deixa aqui que eu posso trazer sobre esse assunto, mas tudo na renda variável precisa ser analisado caso a caso. Então, existem bons ETFs, nos Estados Unidos o ETF é bem mais vantajoso do que aqui no Brasil, mas aos poucos a gente vai caminhando aí para melhorar o sistema de como funciona hoje esse investimento aqui no país. Existem algumas formas de você conseguir investir na Bolsa Americana diretamente da nossa Bolsa Brasileira. Uma dessas formas é através de ETFs e outra forma é pelas BDRs. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. Então vamos lá, o que são BDRs? BDR significa Brazilian Depositary Receipt, ou Certificado de Depósito Brasileiro. É um tipo de ativo negociado na nossa Bolsa Brasileira, na B3, que representam ações estrangeiras. Então você não vai estar comprando diretamente a ação, você vai estar comprando um recibo daquela ação. Então, indiretamente, aqui pela Bolsa Brasileira, sem precisar mandar dinheiro para fora, converter e tudo mais, você vai ter essa exposição ao mercado estrangeiro. Então você consegue comprar várias empresas americanas, por exemplo, Microsoft, Amazon, a Disney, Apple, essas empresas todas diretamente pela nossa Bolsa Brasileira. E os BDRs, eles servem justamente para isso, para você ter essa diversificação na sua carteira. Então você consegue colocar esses recibos de ações estrangeiras sem precisar mandar o seu dinheiro para fora. E aqui no Brasil você não tem acesso só a ações dos Estados Unidos, mas de outras economias também. Como os Estados Unidos têm a maior bolsa de valores do mundo, então acabam que as empresas mais famosas, as maiores empresas, são negociadas na Bolsa Americana. Então, você consegue ter acesso às principais empresas direto pela nossa Bolsa Brasileira. Você tem acesso a todas as empresas dos Estados Unidos? Não. Assim como você não tem acesso aqui no Brasil a ETFs muito específicos dos Estados Unidos,
para você conseguir investir nesse tipo de ativo, você teria que mandar de fato seu dinheiro para uma corretora internacional. Mas as BDRs são uma ótima forma de você não ter todo esse trabalho. As BDRs, elas são negociadas assim como as ações brasileiras, então elas têm um ticker. Por exemplo, a Apple, o ticker dela do BDR no Brasil é de AAPL34. Então, com esse código, você consegue comprar Apple. O preço vai depender aí da flutuação de mercado e a liquidez de quantas pessoas estão vendendo ou comprando. O volume de compra e venda de BDR é bem menor do que da ação propriamente dita na Bolsa Americana. Mas hoje em dia tem muito mais gente negociando BDR do que antigamente. Até porque, até 2020, só investidores qualificados poderiam ter acesso a BDRs. Então, só quem tinha algum tipo de certificação do mercado financeiro ou quem tinha mais de R$1 milhão investidos. Hoje em dia, já não é assim mais. Qualquer pessoa tem acesso a BDR e você pode comprar um único BDR se você quiser. Então, você pode pagar aí 30, 40, 70 reais, dependendo do BDR que você escolher, de qual empresa você está comprando. Através dos BDRs, você consegue ganhar os dividendos que essas empresas, que esses recibos representam normalmente. Então, se a Apple, por exemplo, pagar dividendos, o que não é muito comum, porque a Apple é o tipo de empresa que recompra as próprias ações, não tem costume de pagar dividendos, mas então vamos supor que você tem um BDR do McDonald's e o McDonald's te paga os dividendos. Você vai receber esse dividendo já convertido em real na sua conta da corretora. Mas esses dividendos, eles vão ter critérios diferentes dos dividendos de fundos imobiliários e ações brasileiras. Até porque nos Estados Unidos, as empresas têm um imposto de 30% sobre a distribuição dos dividendos. Mas o dividendo já chega para você líquido na sua conta da corretora. Então, quais são as vantagens de você investir em BDRs? É uma boa forma de você ter uma diversificação internacional. Você não tem muito trabalho para conseguir investir em BDR, já que é pela mesma conta que você compra ações. Você consegue comprar BDR normalmente. Você não precisa converter o seu dinheiro para outra moeda, você vai pagar tudo em real. E é uma boa ferramenta aí para você proteger o seu dinheiro contra a desvalorização do real. Mas, claro que ela tem as suas desvantagens também. E tem alguns cuidados que você precisa tomar. Assim como qualquer outro investimento em renda variável, o BDR tem os seus riscos, até porque nada mais é do que um reflexo das ações originais americanas ou de qualquer país que seja. Então, é um investimento de um risco alto ali, que ela vai ter uma flutuação de mercado. Então, você precisa entender o que você está fazendo. Ela pode ter aquele risco de ter uma baixa liquidez, o que faz com que a diferença entre quem está vendendo e quem está comprando seja um pouquinho grande, o que pode acabar a fazer com que você pague um pouco mais caro na ação aqui do que se você estivesse comprando diretamente na Bolsa Americana. E pode ser um pouco confuso como que é calculada a cotação do dólar, porque, né, ela é refletida em dólar, mas você compra em real. E essa cotação pode não ficar tão clara. Então, as BDRs, elas podem ser uma opção para quem quer investir em empresas internacionais, mas não querem ter o trabalho de mandar o seu dinheiro para fora, mexer em corretoras internacionais, converter o seu dinheiro e tudo mais. Ela pode ser uma opção, mas você precisa ter ciência desses prós e desses contras. E para você investir em BDR é bem fácil. Eu vou deixar aqui na tela a gravação de como você consegue fazer isso pelo Nubank. E você só clica aqui no cifrão, vai em investir. E aqui em nossos produtos, você arrasta para o lado e vai ter ações globais. E entre parênteses, BDR. Você abaixa aqui e já vão te dar as principais BDRs negociadas. Então aqui tem a Apple, a Amazon, Microsoft, Berkshire Hathaway, a Coca-Cola. E se você quiser achar mais, é só você vir aqui em buscar e colocar. Então se você quer McDonald's, por exemplo, é só você escrever MCDC34 e já vai aparecer aqui a BDR do McDonald's para você comprar. E qualquer outra BDR é assim que você faz. Então no vídeo de hoje foi basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.